Oi, gente! Tudo bom? Vamos embora! E aí? Olha, vou começando aqui, ó, a gente vai falar de economia da atenção hoje, mas para quem não me conhece, eu sou Michel Alcoforado e eu tenho um defeito sério que eu sou antropólogo, né? Ninguém sabe para que serve, quanto ganha, se aposenta ou não. Você imagina você que é diretor da empresa de Out of Home, eu adorei que o nome é chique agora, né? Out of Home, e aí você coloca, sei lá, no LinkedIn, automaticamente a quantidade de convite que aparece para você, gente querendo ser teu amigo é enorme, aí você não sabe o desespero que é quando fulano decide fazer antropologia, porque ninguém sabe quanto ganha, se aposenta, se compra carro, se não compra. E eu me lembro bem que uma vez eu estava fazia 85 graus no Rio de Janeiro, você sabe que no Rio, em janeiro, as pessoas entram na loja, não é para saber o que tem na loja, não, é para conseguir respirar o ar-condicionado do outro de graça. E eu entrei na casa do pão de queijo, uma mulher grávida com uma barriga enorme, ela olha para mim e diz: moço, veja só, eu queria ser bailarina, acabei como caixa da casa do pão de queijo. E eu disse: minha filha, toma esse tempo da licença maternidade para se reinventar, se virar outra coisa, quem sabe você não dá conta de tomar outro rumo. E ela, séria, virou para mim e disse: a vida é assim, a gente quer dela uma coisa, ela faz da gente outra. Eu escutei aquilo e ela logo me perguntou: e o senhor faz o quê? Eu disse: eu sou antropólogo. E ela disse: mas na real tu queria ser o quê também, né? Eu queria ser antropólogo para desespero da minha família, vem de uma família de classe média, e a classe média é aquela que você coloca todo o dinheiro que tem, que não tem para a criança dar certo, até a hora que ela vai fazer o curso universitário, e aí decide se essa criança vai dar alguma coisa ou não. O garoto vai fazer engenharia, medicina, a mãe fica feliz pra caramba, comemora, e o desespero é enorme quando ele vai fazer antropologia, porque você sabe que o ROI do investimento vai ser péssimo, né? E minha avó ficou com uma questão gigante, que era: Michel, quando me perguntarem o que antropólogos fazem, o que eu digo? Eu falei: vó, sei lá, toma teu jeito aí, inventa qualquer coisa. E ela disse: já sei, toda vez que a Globo News tem algum problema que eles não conseguem resolver, eles chamam um antropólogo para dizer alguma coisa, você vai ser isso. E eu faço isso nos livros, no podcast, na rádio, no Globo, onde escrevo, faço isso também com consultoria, mas faço isso ajudando grandes empresas no Brasil e da América Latina a entender coisas que vocês não estão entendendo no dia a dia. E eu vim aqui hoje para a gente falar disso, né? Porque você sabe que a sua vida virou uma caixa de problemas. A gente não pode esquecer que tudo aquilo que fez vocês chegarem agora, nesse momento, com o patamar e com a importância que o setor tem, não vai ser o que vai te levar para frente. Porque o futuro, ele todo dia vai colocando novas questões para os nossos negócios e obrigando a gente a repensar aquilo que a gente está fazendo para conseguir capturar esse consumidor que está ali, né, passando pela rua, pouco preocupado com a gente. Então eu digo que antes era mais fácil e vai ficar cada vez mais difícil. E a única escolha que a gente tem a fazer é ficar de olho no consumidor. E o tema que eu vim falar aqui hoje é um tema central para a gente, que é o tema da atenção. Você sabe que você é o ponto de canal, é o ponto de contato mais importante de uma marca com seu consumidor. A marca pode inventar qualquer coisa, pode contratar a melhor agência de publicidade, pode contratar, sei lá, a Xuxa, a Sasha, ou quem for, para dar conta de gerar a comunicação dessa marca, mas se a gente não tiver um meio que seja eficaz para capturar a atenção desse consumidor, ao ponto dele parar e prestar atenção naquela mensagem que a marca está querendo dizer, não tem nenhum produto. Não tem por que eu me vestir assim, não tem por que eu achar que vale a pena pagar tanto num sapato, numa casa, num carro, num relógio, se não tiver um meio que seja capaz de, primeiro, capturar a minha atenção, ao ponto de eu achar que aquela marca vale a pena de ser levada em consideração e que vale a pena eu pagar o preço do produto tal como a gente imagina. Só que tem um dilema, que não é um dilema teu, nem é um dilema do teu mercado, é um dilema do mundo que a gente está vivendo hoje. Essa pesquisa de Stanford, que gerou um bafafá do caramba, mostrou que a nossa atenção, a atenção de humanos saudáveis, hoje está muito menor do que a do peixinho dourado, né? Você sabe que no aquário da tua casa tem um peixinho,
o peixinho está lá tranquilo, só preocupado com quando é que vai sair a nova comida ou como é que são os limites do aquário. Esse peixinho que está lá andando, ele tem uma média de atenção em torno de 7 a 8 segundos, segundo esse estudo da Microsoft junto com Stanford. E o nosso consumidor, em geral, está devotando menos tempo para a quantidade de estímulos que está rodando a vida dele. E aí a pergunta que fica é, caramba, como é que a gente vai criar negócio, ou vai criar comunicação efetiva, ou vai entregar valor para os nossos clientes, se o principal atributo de uma mídia está escasso, e cada vez mais escasso? E mais do que isso, como a gente vai chamar a atenção para o nosso meio, como a gente vai capturar a atenção do nosso consumidor, se a quantidade de estímulo é tão grande, que ele até quando vê a gente não consegue reter memória e lembrar de que tipo de mensagem de comunicação estava passando ali. Você já passou mais ou menos por isso. Quando tu vai, sei lá, na Times Square, e aí isso é pesquisa, né? O fulano entra lá na Times Square, vê aquele monte de outdoor, ele vê tanto, depois que você pergunta para ele alguma coisa, você falou, e aí, que marca que você viu lá? Ele diz, olha, não lembro direito. Isso não é um problema seu, isso não é um problema da mídia, isso é um problema dos nossos tempos. Afinal, 46% dos consumidores não lembravam ou não lembram de nenhuma publicidade do ano passado. Porque a gente está tão bombardeado que a gente não consegue mais reter informação da maneira como a gente fazia antes. Eu estou aqui para te dizer o seguinte, olha, não é que teu mercado vai acabar, não é que você precisa mudar completamente do que você está fazendo, mas a única saída para construir comunicação efetiva em 2026 é a gente entender que o jogo mudou e a forma como a gente busca a conexão com esse consumidor também vai precisar mudar. E vai precisar mudar por quê? Porque a atenção não é algo que está presente só no teu consumidor. A atenção não tem nada a ver só com o funcionamento do cérebro do teu consumidor. Não adianta botar, sei lá, aparelho de neurotransmissor, contratar os melhores neurocientistas para eles medirem como é que uma campanha está funcionando pelo movimento do cérebro. O que acontece é que o que a gente está vivendo hoje, em termos de percepção, de debates novos, em torno da eficácia ou não de determinadas propagandas, é que a lógica da forma como a gente lida com esse tesouro da atenção se transformou. Isso não é culpa de ninguém, isso é culpa da cultura. E o que mudou na cultura? O que mudou na cultura é a quantidade de estímulos. Eu gosto de mostrar esse gráfico aqui porque ele dá uma dimensão gigante do dilema. Você imagina que de 1400 a 1900, a quantidade de dados disponível do mundo precisou de 500 anos para dobrar. Então inventaram a prensa, o cara começou a não precisar mais de escrever o livro na mão, e aí ele jogou na máquina. O fato de jogar na máquina permitiu que a gente precisasse de 500 anos para dobrar a quantidade de estímulo oferecido em termos de informação e de dados sobre coisa no mundo. Quando os computadores pessoais começam a aparecer, aqui sobretudo nos anos 80, o tempo cai de 500 anos para 8 horas. Quando a gente vê a expansão do celular, do smartphone, esse tempo cai de 8 anos para 13 meses. E com a internet 5G, já tinha caído para 12 horas. E agora com as inteligências artificiais, você sabe muito bem, você consegue entrar no grupo do síndico do teu prédio, falar de um jeito educado com a síndica que você odeia, só pedindo um prompt mais ou menos para o ChatGPT. Você consegue fazer um bocado de coisa, produzir dado e informação com uma velocidade enorme, você e todo mundo que está disputando a atenção desse consumidor. Então foi justamente nesse momento, onde há um pico na exposição e na busca por novos estímulos desses consumidores, que a gente começou a entender que a atenção era muito mais do que só uma predisposição para olhar para determinada coisa. A atenção era uma riqueza fundamental num mundo onde as coisas ganham elas ganham valor se a gente capturar a atenção desse consumidor primeiro. Então o que acontece é que é justamente na hora que a gente começa a aumentar a quantidade de dado, estímulo e busca por atenção desse consumidor, que o mercado, de forma geral, vai começar a pensar
como eu consigo capturar a atenção desse consumidor. E mais do que isso, a gente vai começar a medicalizar, tomar uma bolinha, dar um duplo twist carpado, para ter mais atenção do que nunca. Eu adoro esse dado, preste atenção aqui. É justamente quando a quantidade de dado disponível no mundo dobra a cada 12 horas, que a gente começa a pensar sobre TDAH. Essa onda de TDAH, essa onda de ficar achando que a atenção é o principal tema, essa quantidade de livro sobre foco, essa coisa que você fica com seu filho desesperado, se ele não consegue ficar parado num lugar determinada quantidade de tempo, essa hiperatividade, toda essa loucura que a gente fica discutindo todos os dias para a gente e para os nossos consumidores, surge num mundo que se transforma de tal jeito que os estímulos são tão grandes que a forma como a gente lida com as marcas e a forma como a gente lida com a vida muda de um jeito completamente impressionante. E aí, o que fica de forma muito clara? Estamos mais desatentos, não porque o nosso cérebro está passando por uma grande transformação. Estamos mais desatentos, não porque a mídia não consegue mais oferecer e engajar os consumidores na forma como a gente fazia no passado. Estamos mais desatentos, não porque a propaganda, a televisão, as marcas não conseguem mais capturar os consumidores do jeito que a gente fazia. Estamos mais desatentos porque você agora precisa concorrer com todo mundo que está desesperado atrás da atenção do teu consumidor. Ao ponto de, cada vez mais, a gente tem a questão das telas e a questão da busca pela atenção desse consumidor dominar o debate público. Então aqui, o que precisa ficar claro é que acessar a atenção do seu consumidor se transformou um desafio muito maior. Num desafio maior, porque não adianta só buscar mais um estímulo, ou capturar ele como um anzol. Você está disputando com todo mundo ao mesmo tempo. Você antes saía daqui, ia a Nova York, para viver a experiência de andar pela Times Square, e agora só o fato de você acordar, com aquele olho ainda meio preso, destravar o celular para tentar desligar o alarme, você já está imerso num mundo de estímulos e de aplicativos e outras tantas frentes atrás da tua atenção. Isso mudou muito. E mudou por quê? A gente vai entrar aqui em alguns aspectos porque isso impacta o teu negócio. O primeiro ponto é que o funil de compra mudou. Esse funil de compra, que era um funil de compra clássico, muito usado tanto no marketing digital quanto no marketing tradicional, era um funil que era fácil. E ele era fácil por quê? Porque eu dava para o consumidor um aperitivo de que eu era, ou do meu produto, e o desafio depois era empurrar ele dentro do meu funil até o momento que ele fazia a conversão de compra dele. Então o jogo era simples, podia ser um banner na tela do teu celular, podia ser uma notificação, ou podia ser um outdoor saindo, sei lá, da escola, ou podia ser uma chamada, um jingle. Todo o processo era mais ou menos parecido. Eu dava um estímulo para esse cara, imaginando que a partir desse estímulo de comunicação, via uma mídia apropriada, ele entraria no meu funil e faria a minha compra. Qual é o grande jogo? O teu consumidor não age mais assim. Não age. Eu e você não compramos mais desse modo. Se tu abrir o teu carrinho da Amazon agora, a quantidade de produtos que você está jogando lá, que você não vai comprar, é enorme. E você nem sabe quando vai comprar. Às vezes tu tomou 2 caipirinhas a mais, acha que ficou rico, tu entra lá e compra tudo. O estímulo foi o álcool, não foi a propaganda. Né? Ou do mesmo modo, se você abre teu carro da Shopee, tá cheio de bagulho lá que tu não sabe nem como é que vai fazer para comprar. Mas você vai entuchando. Mas Michel, então quer dizer que a gente não serve mais para nada? Não, eu estou aqui para dizer que você serve mais para tudo. E a tua importância é infinitamente maior do que era no passado. Porque não adianta estar num único momento dando um estímulo para o consumidor para fazer com que ele compre o produto do teu cliente. Um produto, para ser desejado pelo consumidor, ele precisa estar mais exposto possível a esse tipo de informação, ao ponto de ele entrar num ciclo de exploração e avaliação e até comprar. Você não determina mais uma lógica direta da exposição que cai em compra, mas você é central
para manter aquela marca na cabeça do cara. Então, gente que olha só um outdoor e pensa, caramba, uma bolsa Louis Vuitton, cai aqui, mas nem sempre converte. Agora, gente que sai de casa, entra no Uber e tem lá o negócio dizendo, putz, já pensou em comprar Louis Vuitton? Gente que sai do caminho para Guarulhos, vê aquele negócio lá na Marginal, dizendo, já pensou comprar Louis Vuitton? Gente que chega dentro do terminal de Guarulhos, e aí tem aqueles LEDs todos lá dentro, diz, já pensou em comprar Louis Vuitton? Gente que senta no banco do avião e tem lá dizendo, caramba, já pensou comprar Louis Vuitton? Chega em Nova York na loja e compra Louis Vuitton. O meu grau de exposição para poder converter um produto cobrou desses clientes, né, que são as marcas, uma necessidade de investir cada vez mais em exposição. Porque gente que não está exposta, não entra na exploração e na avaliação e não compra. O gatilho não é mais a mídia, de forma clara. O gatilho é a vida cotidiana, mas o que a mídia muda, e que ela é importantíssima, é que é ela que garante a exposição da marca ao ponto do cliente estar sempre em exploração e avaliação. Será que é assim mesmo? Eu vou te contar, sobretudo para comprar casa. Eu sou apaixonado por corretores. Eu sou daqueles que a todo momento vejo um corretor no Instagram, fico lá seguindo o corretor. Então eu sigo corretores em São Paulo, em Nova York, em Paris, em Buenos Aires, e vira e mexe eu estou de olho nos apartamentos que eles me oferecem. Aqui em São Paulo eu sigo Tamara Móveis, a gênia, Mari Amores. E Tamara, no outro dia, estava mostrando uma cobertura triplex no Cidade Jardim, de 100 milhões de reais. Eu, que ainda não tenho 100 milhões, olhei aquilo e falei, vamos ver, Tamara. E aí fiquei vendo o vídeo. Ela mostrou a sala, eu não gostei do piso. Falei, Tamara, eu trocava esse piso se fosse meu, hein? Ela mostrou o quarto, eu não gostei da iluminação. Falei, acho que eu não vou comprar mais não, por causa da avaliação. Ela mostrou o tamanho da cozinha, eu falei, queria uma cozinha aberta, moderna. Essa aí do apartamento de 3 mil metros quadrados no Cidade Jardim, não me comove, não quero não. Ela mostrou isso tudo, acabou o vídeo. Eu salvei o vídeo e, obviamente, eu não comprei, porque eu não tenho dinheiro para ter um triplex no Cidade Jardim ainda. Mas vai que eu tenha. O dia que eu tiver, certamente eu vou ligar para a Tamara e vou comprar. O ponto é que a exposição é que é um elemento decisivo nas formas de consumo hoje, ao ponto da gente garantir que depois que o cara está exposto a determinado assunto, ele entra no ciclo de exploração e de avaliação. E agora, qual é o dilema? A disputa está enorme. A disputa está enorme. A quantidade de anúncios que a gente é colocado todos os dias é muito grande, em várias plataformas e em várias mídias. E isso abre, se a gente não toma cuidado com isso, uma experiência para o consumidor que é uma experiência de angústia, ao ponto de ele se sente tão entulhado de informação que ele não sabe nem decidir esse negócio. Então eu estou aqui para te falar que, olha, o problema não está na mídia, o problema não está no mercado, o problema não está na cabeça do consumidor que está com TDAH, não olha mais para o teu outdoor, o problema não está na comunicação, o problema está na cultura. E se está na cultura, a gente precisa atualizar a forma como pensa a atenção para poder vender para os nossos clientes uma mídia que tenha verdadeiramente eficácia. E o que a atenção mudou? A atenção mudou pelo seguinte, não é que o teu consumidor é mais desatento, é que o tipo de atenção que as marcas estão cobrando desse consumidor, ele não pode mais oferecer. Eu vou repetir, o tipo de atenção que a gente está querendo que o nosso consumidor tenha, a gente não pode mais oferecer para ninguém. Não tem mais ninguém sentado assistindo o Jornal Nacional que fica desesperado pensando, eu quero ver a propaganda. Não tem mais ninguém que sai de casa e fica olhando assim, eu vou parar aqui o que eu estou fazendo para olhar o outdoor. Não tem mais ninguém que fica desesperado pensando, putz, será que qual propaganda que vai estar dentro do meu Uber? Não tem mais esse consumidor. Esse consumidor que devotava parte do nosso tempo, ou parte do tempo dele, para prestar atenção focada numa determinada mídia, ele está acabando. O que a gente vai ter que fazer enquanto mercado é atualizar as formas como a gente vai se conectar com esses modos novos de atenção que vão aparecendo a todo momento. Por quê, Michel? Estou ficando chateado, porque você está dizendo que a maneira como eu pensava, a atenção mudou.
é porque vocês e todo mundo pensam a atenção como olhar. O que é atenção como olhar? A gente só acha que o fulano está prestando atenção quando ele olha para a gente. Na escola é assim. Se teu filho está lá na escola, ele às vezes está prestando atenção na professora e a professora está pé da vida com ele que ele não está olhando para ela. E ela grita lá, olha para mim, Pedrinho, você não está olhando para mim, não vai, depois vai tirar nota baixa. E o Pedrinho está pleno, prestando atenção. É assim que você faz com ele quando briga com ele. Você vai dar uma bronca nele, quer que ele preste atenção. E aí, óbvio, ele está olhando para o chão, né? Porque ele está em outro movimento. Ele está conectado, ele está com medo de levar um tapa. Ele está conectado contigo. Mas você está ali querendo que ele olhe para você. E aí você diz para o teu filho, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Porque você acredita que o único jeito de construir a atenção é quando o consumidor para tudo que ele está fazendo para olhar para você. E o que eu vou te dizer aqui, dentro dos modelos novos de atenção que estão aparecendo, é que essa forma é só uma forma possível de estar conectado com a atenção. Essa é só uma forma possível da gente devotar o nosso tempo para o outro. Essa é só uma forma possível da gente construir uma mídia eficaz. Tem outras tantas. Tem outras tantas por quê? Porque para a cultura, você pode estar atento sem estar olhando, porque a verdadeira atenção que a nossa mídia tem que buscar é uma atenção que gera uma predisposição do indivíduo se conectar genuinamente com algo ou com alguém. A atenção que a gente precisa é aquela que o cara para, e mesmo que ele não esteja focado para a gente, ele não consegue ir embora dali sem lembrar de você. Eu, entrando aqui, conversava com os diretores sobre um negócio que deu uma inveja danada no mercado brasileiro, que é quando a Louis Vuitton envelopou a sua loja da Quinta Avenida e fez a mesma coisa em Paris, na Champs-Élysées, e transformou aquela loja numa bolsa. Todo mundo que passou pela Quinta Avenida, pela Champs-Élysées, olhou. Mas olhou aficionado, preocupado com qual informação ia passar no LED da Louis Vuitton? Não, só olhou e entendeu que era Louis Vuitton, só olhou e ficou surpreso com o tamanho daquela ousadia da marca, de tomar um pedaço da Quinta Avenida, da Champs-Élysées, com aquela imagem, só olhou e entendeu que Louis Vuitton é luxo, porque não é qualquer um que pode fazer isso, só olhou e percebeu que diante daquela quantidade enorme de lojas que estavam ali naquela rua, tinha uma que tinha poder e cacife para fazer algo que as outras não fizeram. Mais do que a captura do olhar, o que estava em jogo ali era a conexão genuína dessa marca com esse consumidor. Então, o que a gente tem que buscar fortemente é isso. E dentro desse jogo, só é possível a gente entrar nesse processo se a gente for capaz de prestar atenção em outros tipos de atenção. E que tipos são esses? O primeiro tipo é o que eu vou chamar de atenção hiperfocada. Essa aqui é o teu sonho, é a atenção que você está acostumada. E que atenção é essa? Essa é a atenção onde eu tenho um alto grau de concentração e, ao mesmo tempo, eu tenho uma baixa das atividades neurais e das atividades de interação desse consumidor diante daquele anúncio que eu estou fazendo. Então, é o fulano que para. É o fulano que para prestar atenção em mim. É o fulano que ouve um determinado jingle e para olhar o que eu estou fazendo. Esse tipo de atenção hiperfocada, eu estou aqui para dizer para você que ele está diminuindo cada vez mais. A gente devota para pouca gente. Essa atenção hiperfocada, que é a de alta concentração, com baixa interrupção, ela não abre espaço para mais nada, mas ela gera uma conexão direta desse consumidor com a informação que está sendo dada. E esse tipo de coisa, qual é o dilema aqui? A gente tem devotado só para a gente mesmo, não tem espaço. Onde é que eu consigo esse tipo de atenção? Esporte. Então, você está correndo. Na hora que você está lá correndo 5 quilômetros, 10 quilômetros, maratona, você está focado ali. Qualquer tipo de interrupção nesse jogo vai ser visto como interrupção. Vai ser visto como interrupção. Por quê? Porque você está focado ali. Aqui era o nosso suprassumo da atenção na hora que a gente estava vendendo uma mídia. E esse tipo de coisa está abrindo cada vez menos espaço para a entrada de marca. Um outro momento, que eu gosto sempre de brincar aqui, fazendo uma piada,
Nem na relação sexual com teu parceiro ou com a tua parceira, você tem mais isso, né? Você pensa na conta que tem para pagar, o imposto que tem que fazer, né? Pensa que amanhã tem que levar as crianças na escola. A gente não devota isso nem mais para o sexo, como fazia no passado. Talvez, você devote esse tipo de atenção ainda na masturbação, segundo os especialistas. Mas poucos são os momentos onde a gente consegue estar diretamente conectado, com baixa atividade, com alta concentração, num determinado tipo de jogo. Então, achar que alguém vai sair da sua casa e vai parar completamente diante da mensagem que você está oferecendo na tua mídia, não deveria ser o teu principal objetivo, dado que essa é uma atenção cada vez menos disponíveis pelos nossos consumidores. Putz, então vou fechar a lojinha lá de casa? Não, óbvio que não. A gente vai ter que se reinventar, como o mercado todo vem fazendo há anos, vocês são craques nisso, para tentar capturar 2 outros tipos de atenção que são fundamentais agora para o consumidor e que ele está disponível para dar para a gente. Qual é a outra? A outra é o que a gente vai chamar de atenção flexível. Eu tenho uma média concentração, mas eu tenho uma lógica de simultaneidade dada. Eu estou com mais atividades sendo feitas, eu distribuo a minha atenção, mas aquele é um tipo de informação que eu retenho. Putz, será? Sim. Eu vou te contar show. Você que está no modelo aqui antigo, da atenção hiperfocada, você vai ver a última turnê do Gilberto Gil, e eu sei que tu fica puto, quando o Gil vai cantar Drão, e todo mundo levanta o celular para começar a filmar Gilberto Gil. E você diz, pô, veio ver o show ou veio filmar o show? Essa pessoa nem está prestando atenção no show, está só filmando o show. O Gilberto Gil sabe muito bem, porque é rei da atenção, que é na hora que sobem os celulares que ele sabe que o fulano está prestando atenção ou não no show dele. Se não subir celular, ele sabe que o show está morno. Não à toa, o Gil, que é gênio, inventou na turnê dele o tal do convidado surpresa, que era exatamente aquela música que ele convidava da cidade, algum fulano que era importante para aquela comunidade local, que ia chegar lá e ia cantar uma música com ele. Então, quando Preta Gil cantou música com Gil, quando Chico Buarque cantou música com Gil, todos os celulares levantaram, e estava todo mundo muito atento. Ali é um baita momento para a marca entrar. Putz, Michel, mas será? Como é que eu entro como marca? Fazendo uso de uma questão fundamental, que é a noção de contexto. Quando eu saio da minha casa para ir ver Rock em Rio, no Barra da Tijuca, sei lá, na cidade do rock, eu sei que eu vou beber. O contexto está dado antes de eu chegar lá. Quando eu saio da minha casa para ver, sei lá, um show de teatro, eu sei muito bem que depois do teatro tem janta. Então vale a pena a gente se valer, talvez, do momento da simultaneidade para fazer propaganda de restaurante. Nesse momento, quando eu me valho da mídia para brincar com ações que combinam com o contexto, bomba. Não por acaso, quem vem se apropriando disso, a beça aqui, é o iFood, que está se valendo como mídia. A parceria de iFood com Uber é genial, porque o iFood sabe que na hora que você voltava do trabalho, desesperado, com fome, sem ter nada na tua geladeira, era aquele tempo que você ficava calculando a hora da entrega da comida na tua casa, para você não ter que descer para pegar, e o tempo de chegada em casa, que era o teu principal dilema. Simultaneidade. Ali tu pode fazer propaganda de qualquer coisa. O cara está contigo. Essa é a atenção flexível. É a atenção que permite, cobra da gente, que a gente faça 2 coisas ao mesmo tempo. Ou, quando a gente pensa, por exemplo, em outras mídias, como Spotify, você lava a louça da tua casa ouvindo o quê? Você lava a louça da tua casa ouvindo música, ou ouvindo um podcast. O que interessa para o podcast, eu sei que é uma mídia que não tem a ver com vocês, mas o que interessa para o podcast não é tanto que tipo de público está ouvindo o podcast, mas em que momento o fulano ouve o podcast. A Camila Frender, que é um podcast facinho, minha amiga, pop, as pessoas ouvem lavando louça. Propaganda ou marca que entra num podcast que as pessoas ouvem lavando louça,
É diferente do podcast da Folha, que as pessoas ouvem atentas para saber o que vai acontecer com o país. Saber de contexto é um ponto cada vez mais importante para o teu negócio. Então, saber que quando você coloca um painel gigante dentro do aeroporto, que contexto é esse que está motivando a relação das pessoas com esse espaço? E que dobradinhas de atividades são essas que vão permitir que elas devotem parte da atenção delas para vocês? Agora, esse modelo flexível, que é importantíssimo para vocês, é o caminho que eu acho que mais tem que ir, ele concorre com outro, que é o que a gente vai chamar da atenção fracionada. Da atenção fracionada. E o que é atenção fracionada? É baixa concentração com alta interrupção, e está tudo ao mesmo tempo. Putz, mas esse é o mundo que a gente vive. Mas se a gente mudar o uso dessa mídia, ela vai ser mais eficaz. Como? É usar a tua mídia como rota de fuga. Rota de fuga para o tédio, rota de fuga para a chatice, rota de fuga para aquilo que ele está fazendo, com a possibilidade de ele entender uma outra coisa. Por exemplo, quando vocês começaram a colocar aquele iPad atrás da tela, do banco, do carro, sei lá, se você vai a Nova York, você entra no Uber ou entra no táxi, vai ter lá, aqui no Brasil também tem, não com a expansão, ou com a quantidade como a gente vê fora, mas você tem aquela tela lá. Quando você tem aquela tela lá, você está ali dentro do teu Uber, você está no momento onde é um porre estar no Uber. Se eu fico só fazendo propaganda, o cliente não vai olhar, prestar atenção, porque aquilo não traz nada. Mas se eu faço uma propaganda que esteja conectado com o momento, ele olha para a propaganda para poder fugir da chatice que está ali. Então, como é que eu penso pequenas mídias fora da casa do nosso consumidor que funcionem como rota de fuga da mesmice do dia a dia? A cobertura, ou a transformação da fachada da Louis Vuitton na Quinta Avenida e na Champs-Élysées era isso aqui também. Era como eu pego uma relação que é simples, daquelas mais tradicionais, quase bege, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, e eu olho para aquilo e digo, putz, tem algo aqui que eu nunca tinha visto. Rota de fuga. Eu capturo a atenção desse cara. E por que a gente captura a atenção desse cara? Porque eu consigo gerar uma experiência onde ele consegue ter baixa concentração e, diante de toda interrupção, ele retém uma informação. Eu falo na Rádio CBN 3 vezes por semana. Propaganda boa, seja no teu outdoor ou dentro do spot da rádio, é aquela que permite que o cara, diante do motoboy, do trânsito, do funcionamento do carro, da passagem da marcha, do passageiro atrás, da chuva, da interrupção do sinal, sei lá, ele tem a capacidade de continuar fazendo aquilo que ele está fazendo e ao mesmo tempo prestando atenção em você. E aí o que a gente precisa aqui? Fuga. É algo que me captura, é algo que chama minha atenção momentaneamente, mas ao mesmo tempo retenho a memória desse consumidor. Putz, tá bom, mas se a batalha está perdida aqui, como a gente se conecta com esses dois movimentos que são movimentos importantes agora? As marcas vão ter que cada vez mais entender que a ideia de que o mundo físico abre possibilidades da gente acionar novos modelos de atenção de um jeito que o digital não consegue fazer. E aí estou falando do digital, não da tua mídia fora de casa digital. Estou falando daquilo que aparece dentro do aplicativo mesmo. E dentro desse ciclo, a nossa grande batalha aqui, mais do que capturar o olhar desse cara, é criar contexto junto com o canal, ao ponto da gente conseguir entrar em conversas que, de forma geral, aparecem de um jeito muito fragmentado. Então, o jogo não é achar só que a tua estratégia de mídia tem que estar menos centrada só no tempo do consumidor, que ele olha para você como métrica, ou em quantos passam na frente do teu outdoor. O que a gente tem que começar a medir mais é como eu encontro momentos de sentido na vida de um consumidor que está saturado de estímulos. E nesse processo, como é que você faz isso? Como é que uma marca começa? A marca tem que estar em diálogo com a cultura. Então, o teu meio tem que estar em pleno diálogo com a cultura também. E pleno diálogo com a cultura é o quê? É conquistar relevância. Conquistar relevância. E como é que eu conquisto relevância? 3 pontos são fundamentais. O primeiro, reverberação. O segundo, identificação. E o terceiro, repertório. E aí você está dizendo, mas Michel, eu só vendo o canal. Não.
você vende consultoria para usar canal. Porque se você não vender a consultoria para usar canal, ninguém vai usar o teu canal. Então você precisa entender cada vez mais da forma como o consumidor se relaciona com o teu meio e ajudar os teus contratantes a usar do jeito correto, do que só saber se o teu outdoor está com todas as luzes do LED funcionando. Então o processo aqui é que não vai dar para vender mídia efetiva sem entender de reverberação, de identificação, de repertório. E o que é cada uma delas? Vamos começar com a identificação. Identificação é aquela que permite que o seu consumidor ele tenha uma certa familiaridade com o conteúdo que está sendo apresentado, ao ponto dele reconhecer alguma coisa como forma de captura da atenção dele. Memória é um ponto fundamental para pensar a nova mídia daqui para frente, em termos do conteúdo que a gente oferece ali. Como assim? Você vai saber bem. Você nunca foi a Paris? Ah, nunca fui. Então, antes de ir a Paris, alguém diz, Paris é Torre Eiffel, Paris é Torre Eiffel, Paris é Torre Eiffel, Paris é Torre Eiffel. A primeira vez que você chega em Paris, você desce no Charles de Gaulle, que é a 70 quilômetros da Torre Eiffel, você bota o pé no táxi, você fica assim, cadê a torre? Cadê a torre? Cadê a torre? Para onde você olha, você vê uma torre, você fala, aquela é a torre? Não, é só um prédio. Putz, achei que fosse a torre. A gente foi tão bombardeado com uma memória em torno de alguma coisa, que diante de um pequeno estímulo de uma mídia, automaticamente a gente gera identificação com aquele assunto. Então, dentro desse ponto, o que é importante? Conhecer o consumidor e entender como o nosso conteúdo que passa pela nossa mídia permite canais de comunicação é fundamental para gerar esses ciclos de identificação. Então, paleta de cor, sobretudo na tua mídia, é fundamental. Se tem possibilidade de uso de música, é fundamental. Os jingles vêm voltando de novo com muita força, porque quando eu uso uma música, eu escuto uma música, eu automaticamente procuro pela marca. Então, se eu vejo um laranja, e esse laranja me é familiar, eu olho para aquilo e falo, caramba, esse laranja é Itaú ou esse laranja é Gol? Você está buscando um traço que está na tua memória, gera identificação e captura a tua mensagem. Então, cor, som, sinestesia, entra no teu negócio com uma velocidade maior do que a gente via no passado. De novo, a gente vai voltar a olhar para determinadas mídias da mesma forma como a gente olhava nos anos 90. Porque essa ideia sinestésica do uso da tua mídia assume de novo um papel importante. Então, o corredor do Boticário, no aeroporto de Curitiba, que sai cheiro, te gera identificação, porque captura uma certa memória tua e te conecta com a atenção. Você fala, caramba, de onde está saindo o teu cheiro? Um corredor painel de LED, que tem um jingle, que está preso na minha memória, automaticamente eu já vou começar a ficar preocupado com a marca, por conta desses canais de identificação que ele gera, né? Então, a identificação, ela cobra que a gente fique cada vez mais conectados com esse consumidor que vai estar disposto a negociar com a gente. E vai estar disposto a negociar com a gente, mas vai estar disposto também a redefinir o que é a nossa marca. Então, se eu faço, como a gente pode trabalhar junto com o consumidor, para eles entrarem nesses ciclos de redefinição de como é que é a cara que a nossa mídia tem que ter, onde ela tem que estar, que tipo de informação ela tem que trazer. Um segundo ponto importante é o que a gente fala da reverberação. E o que é reverberação? É ter a cara da cultura e do momento do nosso tempo. Então, a tecnologia que está sendo usada no teu painel, o tipo de cor que você está pensando para a identidade visual junto com o teu cliente, a forma como você vai engolir esse cara na experiência fora da casa dele, precisa estar conectado com esse negócio que a gente vai chamar de extensão de conversa. Todo produto ou nova mídia de out of home que você inventa, ele precisa estar conectado com a capacidade de conversa que ele gera. Então, eu tenho que pensar num painel que a pessoa não só vai ver, mas vai ter vontade de tirar o celular para mostrar para os outros aquilo que ela está vendo. Isso é valor de conversa. Então, como é que a gente está olhando para os nossos canais, não só pela mensagem que eles estão entregando, mas pela possibilidade que o consumidor tem de falar sobre eles depois que eles entram em contato com aquela mídia. Então, aí, a tua criatividade vai ser mais importante do que nunca. Então, vai ter que contratar criativo para trabalhar contigo.
Tu achou que era só o cara da agência Almap, sei lá, que tinha o CCO, sei lá, o Chief Creative, sei lá o quê. Tu vai ter que ter esse tipo de profissional lidando junto contigo também. Porque a inovação de formato não vai vir mais só do cliente. Vai vir também do teu time, propondo novos formatos ou novas possibilidades de mídia para esse cliente que está batendo na tua porta. Para saber como é que esse cliente vai estar disposto a conhecer, não só sobre o teu produto, mas a falar sobre ele. Sobre o produto do cliente que está te contratando, mas sobre o produto de mídia que você está oferecendo. E nesse ciclo todo, é óbvio que aqui as inovações elas são fundamentais, né? Como é que eu trabalho junto com novos formatos para trazer a chance das pessoas não só falarem da propaganda, mas falarem daquilo que gera ponto de contato com a propaganda. Então a tua mídia também é propaganda. Você tem uma agência hoje, que é mais que uma agência de mídia, é uma agência de comunicação 360, né? Você precisa pensar esse consumidor e entender esse consumidor profundamente. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é o repertório, que é a marca que permite conexão direta com o consumidor, é aquela que lida com o pool de referências que ele tem. Então, quando o Starbucks começa a pensar a sua fachada, que é a sua fachada tradicional, do que é um café, de acordo com a cultura local, e gera adaptações para esse movimento todo, ele está gerando ali uma conversa com o repertório daquela cultura local. Ou mais do que isso, tu vai pirar comigo. Quando o McDonald's decide te mudar todas as suas fachadas, de McDonald's para Mac, porque entende que em português a gente cria vogal, que em inglês os nativos não fazem, e ele muda o nome da marca dele para Mac, ele está conversando diretamente com o repertório local e está capturando a atenção. Quando o McDonald's gerou essa transformação, não houve quem passou pela Paulista, não tirou uma foto ou não prestou atenção na mudança. Quando a Lacoste do Shopping Morumbi decide mudar a fachada, porque ali tem muito público do funk que compra Lacoste, mas chama Lacoste de Lalá, e ele muda a fachada para Lalá, ele está dialogando com o repertório local. Quando o Osho, na contravão desse movimento, decide, percebendo que os brasileiros não sabiam falar oxo, e também estão cagando para esse negócio de falar oxo, e falam Osho, e ele decide colocar ali, aqui se fala oxo, você gostando ou não, essa marca de algum modo está capturando a atenção pela conversa que estabelece com a cultura local. Então, é também parte do teu negócio hoje, dialogar com novas formas de repertório local e entender como é que teu canal de mídia pode ser mais importante ou preponderante na invenção desse modelo todo, né? E aí, qual é o jogo? O jogo é que, diante desse cansaço do consumidor, diante de todos esses estímulos, ele acredita que essas inovações fazem as marcas mais confiáveis, torna essa comunicação mais fácil de lembrar e, ao mesmo tempo, faz esse conteúdo mais relevante. Então, a complementariedade desses meios e, sobretudo, o diálogo direto com o repertório é o caminho fundamental para a gente conquistar a atenção desse consumidor, tanto do modo fracionado quanto do móvel flexível, dado que o olhar só não é mais um ativo em disputa para esse novo jogo. Então, para terminar, o que você precisa prestar atenção? Olha, marca viral, ou seja, meio viral, que também só gera aquele burburinho naquele momento e não fica na memória do consumidor, é aquele que só dialoga com um pedacinho dentro desse jogo. Então, você precisa dar conta de repertório. Entende onde o teu meio está e quem está se relacionando com o teu meio, mais do que só com a mensagem. Meio também é mensagem, já dizia lá o fulaninho. Então, você precisa entender profundamente de quem está olhando para o teu meio, para conseguir inventar meios mais relevantes e mais capazes de capturar a atenção desse cara. O segundo ponto importante, entender que atualização. Então, que novos formatos são esses? Que novas possibilidades são essas? O bagulho que segura no ônibus lá, para você não cair, vira um meio interessante para falar de desodorante, é por causa de contexto, é pleno contato e pleno diálogo com a reverberação. Então, como é que a gente olha para o mundo, entendendo que situações e contextos são esses que as nossas mídias podem fazer parte? E o terceiro ponto importante é, como é que a gente vai construir modelos onde a ideia
de conexão direta desse consumidor com o meu conteúdo, vai estar diretamente conectado com a forma como ele vive, com a forma como ele pensa. Então, o teu caminho é o seguinte, achar de verdade que, para o Out of Home se aproximar desse consumidor, ele vai ter que gerar meios de escuta diante do excesso, e a identificação é o caminho. Para a gente ser lembrado a partir do excesso, mesmo diante do excesso, a gente precisa reforçar a memória e identificação com o repertório da comunidade local. E o terceiro caminho fundamental, a gente precisa entender que a reverberação e a possibilidade de novas formas de conversa sobre a propaganda que está sendo veiculada ali, mas sobre a nossa mídia, vai justamente sair da inovação de formatos. Então, como é que os times de criação podem ajudar nesse processo todo? É o caminho para disputar essas novas atenções, que são as atenções que são muito distintas da forma como a indústria, de uma maneira geral, pensava a atenção do consumidor. O debate hoje não é por tempo de atenção só, é por relevância. E relevância vai ser construído a partir desses 3 pilares. É isso, gente. Obrigado.